para a última conferência desta tarde, convidamos, então, neste momento, a composição da mesa. Suas Excelências, o senhor ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, o senhor juiz titular de Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Platão Teixeira de Azevedo Neto, juiz auxiliar da direção da ENAMAT, como debatedor. E Sua Excelência, o senhor Viriato Gonçalves Reis, Procurador-Geral Adjunto do Ministério Público de Portugal. Registramos a presença de Sua Excelência, a senhora ministra Cátia Magalhães Arruda. E, com a devida autorização, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos. Bom, muito boa tarde a todos. Grande alegria de estar aqui, não só por ver esse deslumbrante sucesso, que são os eventos sempre coordenados pela nossa escola, e agora o ministro Aloysio, que retorna à ENAMAT, coloca mais brilho nas atividades da escola, sempre ladeado pelos juízes que nos acompanham, e agora o Platão está nessa, já segundo mandato, né, Platão, e toda a equipe da escola que sempre contribui enormemente para que tudo corra, como popularmente diz, nos trinques. Que vocês sejam sempre bem recebidos aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Eu achei sobremaneira interessante o tema do seminário, Sistemas de Jurisdição Trabalhista, e vejo que foram extremamente felizes ao buscar estes modelos comparativos. Eu sempre penso, Cátia, que nós, evidentemente, temos as nossas particularidades, as nossas peculiaridades, são sistemas, muitas das vezes, diferentes. Eu, por exemplo, não conheço alguns dos sistemas que vão ser apresentados aqui, sobretudo da Coreia do Sul, enfim, mas, sobretudo, porque nós temos que crescer dentro desse ambiente de conhecimento. Se nós não conhecemos e ficarmos achando que nós aqui que somos os melhores, que sabemos tudo e tal, às vezes, né, um país que está ao nosso lado tem uma experiência exitosa e que nós poderíamos estar praticando. Então, achei extremamente feliz a ideia e a metodologia utilizada nesse evento. Parabéns à escola. Nós agora já também me pediram para falar menos, pouco. Eu, aproveitar que o professor está um pouco distraído, eu sugeri que antecipassem o coquetel, sabe? Mas, como a nossa curiosidade em ouvi-lo é muito grande, então nós vamos esperar um pouquinho. Eu estou com a responsabilidade de apresentar o doutor Viriato Gonçalves Reis, e o faço através da leitura de um currículo de Sua Excelência, reduzido, evidentemente. Sua Excelência se licenciou em Direito pela Faculdade de Direito da da prestigiosa Universidade de Coimbra, foi professor do curso de formação de magistrados do Centro de Estudos Judiciários, que é a escola de formação de magistrados naquele país, atual procurador-geral adjunto no Tribunal da Relação de Lisboa, foi subinspetor-geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, atuou como docente e coordenador da jurisdição do trabalho e da empresa do Centro de Estudos Judiciários, foi diretor executivo do Prontuário de Direito do Trabalho, editado pelo Centro de Estudos Judiciários, tem monografia publicada sobre acidentes de trabalho, coleção de direitos e deveres do
Cidadãos, pela editora Almedina, 2009, autor de artigos doutrinários sobre vários temas de direito do trabalho, publicados em revistas e e-books, orador em ações de formação contínua do Centro de Estudos Judiciários e em colóquios, conferências, congressos e cursos. Com a palavra, doutor Viriato. Muito obrigado. Senhor Presidente da Mesa, Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, na sua pessoa, cumprimento também os senhores Presidentes, Ministros, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e o Ministro Diretor da ANAMAT. Cumprimento também os senhores palestrantes da África do Sul, da Argentina, do Brasil, da Coreia do Sul e do México. Dirijo também os meus cumprimentos aos senhores e às senhoras intérpretes que vão fazer o tão importante trabalho de tradução simultânea e dirijo, por fim, mas não por último, o meu especial cumprimento ao senhor juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto, debatedor desta mesa e nosso anfitrião durante estes dias, aliás, extraordinário anfitrião que nos tem acolhido com muito calor, muito carinho e muita atenção. Não posso deixar de expressar a honra que me cabe por me ter sido feito o convite para estar presente nesta sessão e a oportunidade de visitar a belíssima cidade de Brasília, com esta arquitetura tão arrojada e avançada, fruto, em parte, do gênio de Oscar Niemeyer. E também não posso deixar de dar nota aqui da grande emoção que constitui para mim estar aqui presente, tendo em conta os laços históricos, culturais e de grande amizade que ligam os povos do Brasil e de Portugal, desde logo a língua, que é o património comum dos dois povos. Passando à apresentação, tentarei falar pausadamente para facilitar o trabalho de interpretação e tradução. Tentarei trazer uma visão necessariamente sintetizada e esquemática, mas espero que tão completa quanto possível, do modo de funcionamento do sistema de resolução de conflitos de trabalho individual em Portugal. Verão, ao longo desta minha breve intervenção, que haverá alguns aspectos que são comuns à jurisdição do trabalho em Portugal, no Brasil e mesmo nos outros países aqui participantes neste seminário, mas haverá outros, certamente, que são muito diferenciados, muito diferentes, muito até inovadores, digamos assim, para a realidade de cada um dos outros participantes neste trabalho. Mas é isso mesmo que se procura fazer neste seminário, se bem compreendo, é precisamente captar essa diversidade das várias experiências dos 6 países que aqui estão em presença e, a partir delas, extrair, enfim, aquilo que os organizadores e o Comitê Científico entender como melhor e mais relevante de cada uma das experiências de cada um dos países participantes. Ora então, começando pelo mais elementar e dizer que a Constituição da República Portuguesa de 1976, a que foi outorgada após a reinstauração da democracia após o período da ditadura em Portugal, prevê que os tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. E temos na organização judiciária em Portugal os tribunais judiciais que têm no último nível, portanto, no topo, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais. Temos os tribunais da relação, que são tribunais de segunda instância, e temos os tribunais judiciais de primeira instância. Além disso, há o Tribunal Constitucional, que, não estando enquadrado na organização judiciária comum, é um tribunal à parte, digamos assim, autónomo relativamente a essa organização judiciária, e tem como função administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional. Na organização judiciária portuguesa há também tribunais administrativos e fiscais que têm, em termos gerais,
como, portanto, que constituem uma outra ordem jurisdicional diferente, autónoma relativamente à dos tribunais judiciais, e que têm como competência, em geral, decidir sobre os conflitos emergentes das relações jurídicas, administrativas e fiscais. E a orgânica desses tribunais prevê os 3 níveis que estão aqui enunciados: o Supremo Tribunal Administrativo, os tribunais centrais administrativos, que equivalem, no fundo, aos tribunais da relação relativamente aos tribunais judiciais, e os tribunais administrativos de círculo e os tribunais tributários, que são os tribunais de primeira instância nesta ordem jurisdicional. Têm como competência, no que se refere às relações de trabalho, às relações laborais, em matéria de relações de trabalho, dizia eu, apreciar os litígios emergentes do vínculo de emprego público, aquilo que tradicionalmente se designa como funcionário público. Em Portugal, como noutros ordenamentos jurídicos, desde as últimas 2 décadas, sensivelmente, tem ocorrido um fenómeno que tem sido designado pela doutrina como de privatização das relações de emprego público. E, portanto, foi introduzida, designadamente, a figura do contrato de trabalho nestas relações. Todavia, há ainda o que corresponde à figura tradicional do funcionário público, ou perdura e mantém-se essa realidade. O contrato de trabalho está previsto para algumas relações de trabalho no contexto público, especificamente para institutos públicos e para entidades públicas empresariais. É o que sucede, por exemplo, neste momento com hospitais públicos, onde convivem trabalhadores com o vínculo de funcionário público, portanto, o vínculo que já tinham anteriormente, com novas formas de contratação, com esta nova forma de contratação, que é a do contrato de trabalho. O que está previsto em termos da competência dos tribunais administrativos, relativamente aos conflitos laborais, é que os mesmos apreciam os conflitos emergentes do vínculo de emprego público, mas não aqueles que resultem de relações de contrato de trabalho, cabendo estes aos tribunais judiciais. Naturalmente, a maioria dos conflitos laborais acabam por ser apreciados pelos tribunais judiciais. Por isso, os tribunais judiciais, nos tribunais judiciais está prevista a sua especialização, a sua organização de forma especializada em várias matérias: a justiça penal, a justiça civil e também a justiça do trabalho, a justiça laboral. E, portanto, a justiça do trabalho tem, a nível da primeira instância, nos tribunais judiciais, os juízos do trabalho, que são, efetivamente, na primeira instância, com tribunais de competência especializada. A nível dos tribunais da relação, portanto, a segunda instância e o Supremo Tribunal de Justiça, o órgão máximo da hierarquia dos tribunais judiciais, estão previstas secções especializadas em matéria laboral, em matéria de trabalho, que têm o nome, em Portugal, de secções sociais. Portanto, a Justiça do Trabalho, não sendo autónoma relativamente ao sistema judiciário comum, é ela toda uma justiça especializada, desde a base até ao topo. Na base, com os tribunais, com os juízes do trabalho, e nos tribunais da relação e no Supremo Tribunal, através das secções sociais especializadas, portanto. O juiz de primeira instância julga e decide através de tribunal singular, portanto, com juiz singular. Já não existe o sistema do juiz coletivo, em primeira instância. Em primeira instância, o julgamento é sujeito a gravação, é objeto de gravação, portanto, todos os depoimentos, a prova testemunhal e as declarações das partes são objeto de gravação, o que permite que haja um recurso, portanto, um segundo grau de jurisdição, relativamente não só à matéria de direito, mas também à matéria de facto. E, portanto, as partes podem recorrer para o Tribunal da Relação também em matéria de facto. O recurso que venha a ter lugar, ou que possa ter lugar para o Supremo Tribunal de Justiça, esse é apenas e só relativamente à matéria de direito. Importa também considerar a intervenção da Inspeção do Trabalho. Como todos sabemos, há desde logo até convenções internacionais da OIT que garantem a existência de uma inspeção do trabalho
autónoma em cada país. No caso de Portugal, neste momento, a Inspeção do Trabalho tem a designação da Autoridade para as Condições do Trabalho e tem um papel, de facto, também importante na Justiça do Trabalho e na resolução dos conflitos do trabalho. Os inspectores atuam através de 2 mecanismos, essencialmente: o auto de advertência para as infrações mais leves e que possam ser corrigidas pelo empregador, dando precisamente uma oportunidade e tempo para essa correção, ou através do auto de notícia, quando há a verificação de uma infração que deve levar à aplicação, ou à possível aplicação, de uma sanção pecuniária, que em Portugal se designa como uma coima, no regime das contraordenações laborais. E, portanto, a Inspeção do Trabalho, ou a Autoridade para as Condições do Trabalho, pode aplicar à entidade ou agente infrator uma sanção pecuniária, uma coima, e até outro tipo de sanções acessórias, e essa a entidade empregadora a quem tenha sido aplicada uma sanção pela Autoridade para as Condições de Trabalho pode impugnar a mesma e falo para o juízo do trabalho, portanto, para a Justiça do Trabalho. Quanto à conciliação, à mediação e à arbitragem, diria que no processo judicial, ou partindo do mesmo processo judicial, há lugares essencialmente à conciliação. Fora do processo judicial, já direi de seguida alguma coisa sobre a mediação e a arbitragem. Há aquilo que também se designa como o princípio da valorização do ato conciliatório, o que significa que, no âmbito do processo do trabalho, do curso do processo do trabalho, estão previstas tentativas de conciliação obrigatórias a realizar, a dirigir pelo juiz, em diversas fases do processo comum. Há um momento de audiência de partes, pode haver lugar a uma audiência prévia e pode haver lugar ainda, ou haverá ainda lugar, à tentativa de conciliação antes da abertura da audiência final, o que também sucede nos procedimentos cautelares e na generalidade dos processos especiais. Em qualquer estado da causa, prevê a lei que o juiz pode remeter as partes para a mediação, salvo quando alguma delas se oponha. Todavia, a apreciação da regularidade e licitude do despedimento está excluída da mediação, podendo todas as outras questões que são tratadas nos tribunais do trabalho, na Justiça do Trabalho, ser objeto de mediação. No entanto, a mediação e a conciliação fora do processo, portanto, sem intervenção do tribunal, não têm grande expressão em Portugal. Verificou-se durante alguns anos a existência de um sistema de conciliação de comissões, a existência de comissões de conciliação obrigatórias, antes do processo judicial, portanto, previamente ao processo judicial. Esse sistema não teve grande sucesso em termos práticos e foi objeto de muitas críticas, desde logo pelas organizações sindicais, na medida em que retardou excessivamente a realização da justiça nesses processos. E neste momento, de facto, em Portugal, não há um problema de morosidade da justiça no trabalho. Noutros campos da justiça, há sim alguns problemas a esse nível, que já levaram até algumas condenações do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas não é o caso da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem funcionado, em geral, com razoável e apreciável celeridade. Talvez também por isso não haja, de facto, muito interesse e muito recurso à mediação. Há, por exemplo, o sistema da mediação laboral, que foi instituído, não foi sequer por ato normativo do Poder Legislativo, mas foi instituído pelos próprios parceiros sociais. Foi criado através de um protocolo entre as confederações sindicais e patronais em 2006. Todavia, até hoje, tem tido uma utilização muito pouco significativa, portanto, muito pouco expressiva. Há para uma área e para um campo muito específico, que é o da atividade desportiva profissional, a arbitragem voluntária e a mediação que estão previstas no âmbito do Tribunal Arbitral do Desporto.
Aqui sim, portanto, os litígios emergentes dos contratos de trabalho desportivo celebrados entre atletas ou técnicos e agentes ou organismos desportivos podem ser apreciada também, nesses casos, a regularidade e licitude dos despedimentos. Sabemos bem que o acesso à justiça pode ser também condicionado pelas custas, pelos encargos que as partes têm que suportar. E, enfim, para superar essas dificuldades de quem recorre à justiça, vigora o regime do apoio judiciário, em geral, para todas e quaisquer áreas da justiça. E no âmbito do apoio judiciário, o trabalhador, enfim, o requerente, sobretudo será o trabalhador que instaura uma ação, pode obter a nomeação de um patrono, cujos honorários serão custeados pelo sistema do apoio judiciário, portanto não terá que pagar esses honorários ao seu advogado, e pode também ter lugar a dispensa de custas. No entanto, este sistema tem sido também relativamente restritivo e tem sido objeto de críticas também por isso. É feita uma apreciação dos rendimentos e dos encargos do trabalhador e do agregado familiar em que ele está inserido e com uma forma de cálculo que está prevista na lei. Depois é apreciada a concessão ou não concessão do apoio judiciário. E, na verdade, é que só para situações de muito débil situação económica é que o mesmo é concedido, o que, por vezes, também limita um pouco o acesso dos cidadãos, trabalhadores, à justiça por essa via. No entanto, há aqui uma especificidade, uma particularidade, e esta só para a área do trabalho, portanto, já não é o regime do apoio judiciário aplicável em geral a todo e qualquer processo, é apenas aplicada aos processos do trabalho. Os trabalhadores ou familiares em matéria de direito do trabalho, quando sejam representados pelo Ministério Público ou pelos serviços jurídicos do sindicato e quando o seu rendimento ilíquido à data da instauração da ação ou à data do despedimento não seja superior a um determinado valor, enfim, fixado na lei, podem gozar de isenção de custas. E, portanto, este mecanismo para a justiça laboral compensa um pouco, de algum modo, o regime mais restritivo do apoio judiciário em termos gerais. E agora, aqui, traria também estas particularidades da justiça portuguesa que, eventualmente, não são certamente conhecidas por parte dos ilustres membros do auditório e, portanto, tentaria descrever aqui um pouco como é o enquadramento jurídico, constitucional e legal do Ministério Público em Portugal e a intervenção do Ministério Público na Justiça do Trabalho. Dizendo aqui em algumas breves palavras e com recurso aqui a alguns destes diapositivos. Desde logo, o Ministério Público em Portugal é concebido como uma magistratura. E é uma magistratura independente, mas paralela à magistratura judicial. Portanto, está organizada enquanto magistratura. Há duas magistraturas em Portugal, a magistratura judicial, que é integrada pelos juízes, a magistratura do Ministério Público, que é integrada pelos procuradores, com as diferentes categorias que têm depois, na medida em que vão ascendendo na carreira. É uma magistratura hierarquizada e tem garantia de autonomia, e essa autonomia quer numa vertente externa, quer numa vertente interna. Relativamente à vertente externa, essa autonomia equivale, em certa medida ou em grande parte, à independência dos magistrados judiciais. A interna significa que os magistrados do Ministério Público estão sujeitos apenas às diretivas, ordens e instruções dos superiores hierárquicos previstos no seu Estatuto. A Constituição da República Portuguesa prevê exatamente isto que eu estava a dizer, e passo apenas aqui a ler sinteticamente este texto relativamente às funções e ao Estatuto do Ministério Público. Ao Ministério Público compete representar o Estado e defender os interesses que a lei determinar, bem como, com observância do disposto no número seguinte e nos termos da lei, participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender a legalidade democrática. O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia nos termos da lei. E a lei
acaba por ser depois o Estatuto do Ministério Público, que prevê exatamente aquilo que prevê a norma constitucional, densificando aqui alguns dos seus aspectos, dizendo designadamente aqui no artigo 3º, número 2, que a autonomia do Ministério Público caracteriza-se pela sua vinculação a critérios de legalidade e objetividade, portanto, o princípio da legalidade e o princípio da objetividade, e pela exclusiva sujeição dos magistrados do Ministério Público às diretivas, às ordens e instruções previstas na presente lei. Por sua vez, o mesmo Estatuto prevê que, no exercício dessas atribuições, compete especialmente ao Ministério Público, entre muitas outras atividades, eu destaquei apenas aqui, a que interessa aqui a área laboral, consta na linha G do artigo 4º, exercer o patrocínio oficioso dos trabalhadores e suas famílias na defesa dos seus direitos de caráter social. E o Código do Processo do Trabalho, no seu artigo 7º, vai também dar tradução a esta previsão do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, dizendo que, sem prejuízo do regime do apoio judiciário, que pode prevalecer, quando a lei o determine ou as partes o solicitem, o Ministério Público exerce o patrocínio dos seus trabalhadores e seus familiares. Portanto, e em síntese, os trabalhadores subordinados e os seus familiares em determinado tipo de ações podem ser patrocinados pelo Ministério Público na defesa dos seus direitos individuais, resultantes das relações de trabalho subordinado, emergentes de contato de trabalho, para todas e quaisquer questões que surjam no contexto de uma relação de trabalho subordinado, e para a matéria dos danos em consequência de acidente de trabalho ou de doença profissional, no caso relativamente ao trabalhador sinistrado ou ao portador de doença profissional, ou então, se do acidente de trabalho ou da doença profissional resultar a morte, então o patrocínio pode ser exercido relativamente aos familiares que, na lei, são titulares de direitos resultantes desse evento danoso que causou a morte do trabalhador. Portanto, em síntese, o patrocínio dos trabalhadores pelo Ministério Público é um patrocínio de caráter geral, ou seja, é independente da condição económica do patrocinado e da sua nacionalidade. O Ministério Público em Portugal pode, nos tribunais de trabalho, nos juízos do trabalho, patrocinar trabalhadores estrangeiros, portanto, trabalhadores migrantes. É um serviço gratuito, portanto, é um serviço público sem quaisquer encargos para o patrocinado, e é subsidiário relativamente a outros tipos de patrocínio. E, portanto, o trabalhador, quando pretende instaurar uma ação, quando pretende defender direitos em juízo, ou constitui ele próprio um advogado, se tiver capacidade económica e financeira para o fazer, ou tem direito a um advogado do seu sindicato, ou recorre ao patrocínio através do regime do apoio judiciário, que referi também há pouco, ou então pode recorrer ao magistrado do Ministério Público no Tribunal do Trabalho. Para este efeito, o Ministério Público, nos juízos do trabalho, na organização judiciária de primeira instância, tem um serviço de atendimento aos cidadãos nos serviços do Ministério Público, nos tribunais do trabalho, para ser prestada informação sobre direitos laborais, em matéria de contrato de trabalho, em matéria de acidente de trabalho, em matéria de doença profissional, para a elaboração de participações de acidente de trabalho, se for esse o caso, e para assumir o patrocínio do trabalhador quando é essa a situação que exige, de facto, que o processo possa vir a ser instaurado. No contexto deste exercício do patrocínio, o Ministério Público promove uma conciliação, ou pode promover uma conciliação extrajudicial entre o trabalhador e o empregador. Antes da instauração da ação, no exercício do patrocínio do trabalhador, o Procurador da República, portanto, o magistrado do Ministério Público de primeira instância, pode promover a realização de uma tentativa de conciliação entre o trabalhador e a entidade empregadora.
Trata-se de uma tentativa de conciliação com caráter facultativo, portanto, à qual o empregador comparecerá, se o entender fazer. A entidade empregadora pode comparecer ela própria, sozinha, digamos assim, quer seja pessoa coletiva, quer seja pessoa singular, ou acompanhada de mandatário judicial, ou então fazer-se representar por mandatário judicial com poderes para transigir nessa tentativa de conciliação. Se for realizado um acordo, será lavrado um auto de conciliação, sendo esse documento assinado pelos intervenientes. E este acordo, este auto de conciliação, tem, de acordo com o que está previsto no Código do Processo do Trabalho, a natureza de título executivo e, portanto, em caso de incumprimento, poderá dar aso a uma execução. Como disse, esta tentativa de conciliação tem caráter facultativo, naturalmente, mas tem um historial de um relativo sucesso e de uma prática continuada e bem aceite nos tribunais do trabalho, nos juízos do trabalho em Portugal, quer pelos empregadores, quer pelos próprios mandatários dos empregadores, que muito frequentemente comparecem nestas conciliações facultativas e com também uma boa taxa de sucesso se conciliam. Vantagens desta conciliação extrajudicial promovida, celebrada pelo magistrado do Ministério Público. Composição amigável do litígio, como é evidente, o que é próprio de todos os atos conciliatórios. Celeridade na resolução do conflito. Evita a ação judicial e, portanto, não subcarrega também, digamos assim, a máquina judiciária a nível das ações, pelo menos ao nível da ação declarativa, na medida em que, havendo incumprimento, como disse há pouco, se pode transitar logo para a fase executiva, não havendo já lugar à fase declarativa, com tudo o que tem a ver com produção de prova e tudo mais, e há uma menor onerosidade para as partes, na medida em que esta conciliação implica a ausência de custas judiciais, nenhuma das partes tem que pagar custas judiciais, nem trabalhador nem empregador, e também há uma eventual ausência de honorários, na medida em que, se o empregador comparecer sozinho, comparecer por si próprio, à conciliação, nem honorários sequer terá que pagar. E este tipo de conciliações tem sido a forma mais célere de resolução de conflitos individuais em Portugal, na medida em que, entre a vinda pela primeira vez do trabalhador ao tribunal, ao juízo do trabalho, e a sua apresentação ao magistrado, a apresentação do seu conflito, do seu caso, ao magistrado, e a celebração da tentativa de conciliação, muitas vezes, muito frequentemente, não decorrem mais de 30 dias. Portanto, é possível, em muitos casos, celebrar estes acordos, estas conciliações, num prazo não superior a 30 dias. E por isso, o patrocínio dos trabalhadores é uma realidade nos tribunais do trabalho, na Justiça do Trabalho. No entanto, ainda esta nota só para dizer que também pode ocorrer na Justiça, noutros âmbitos, noutros fóruns judiciários, porque há também processos de insolvência ou processos de falência, e esses correm nos tribunais do comércio, portanto são os competentes para esse efeito, e muito frequentemente são também reclamados créditos de trabalhadores no âmbito desses processos de insolvência. E nesses casos, os magistrados do Ministério Público, que também estão representados nos tribunais do comércio, também podem vir a exercer o patrocínio dos trabalhadores, ou requerendo a declaração de insolvência e reclamando logo os créditos ab início, no princípio do processo, ou, se for um outro credor a dar início ao processo, reclamando então os créditos mais tarde, no momento próprio para a reclamação de créditos. Para não atrasar mais, saltaria aqui um ou dois slides, só para vos dizer, a apresentação ficará depois disponível e, portanto, poderão, em português e se calhar depois em inglês, ter acesso a ela, mas como já vai o tempo adiantado, para pouparmos aqui um pouquinho, saltei aqui 2 ou 3 slides, só para finalizar dizendo o seguinte:
A intervenção do Ministério Público na Justiça do Trabalho, conforme disse, pode ser feita a nível do patrocínio dos trabalhadores, conforme tentei explicitar, aspecto que me pareceu que será mais diferenciador relativamente a outros sistemas judiciários. Há, no entanto, uma intervenção constante e permanente do Ministério Público em todos os níveis e em todos os graus de jurisdição. Assim é que o Ministério Público deve dar parecer, quer nos tribunais de recurso, portanto, junto das secções sociais, quer do Tribunal da Relação, quer do Supremo Tribunal de Justiça, em todos os processos em que haja recurso. Portanto, o Ministério Público dará sempre parecer antes da decisão do Tribunal. O Tribunal decide em segunda instância e no Supremo Tribunal de Justiça, nestas secções sociais, em coletivo de 3 juízes. E ficando disponível para as vossas questões, era isto que diria essencialmente. E ao terminar, permitam-me só mais 30 segundos e permitam-me este atrevimento de tomar de empréstimo as palavras proferidas pelo ministro Mozart Vítor Russumano no já distante ano de 1986, na Universidade de Coimbra, onde eu estudei, numas jornadas luso-hispano-brasileiras de Direito do Trabalho. Disse então aquele tão ilustre jurista que dá o nome ao auditório em que nos encontramos, a finalizar a sua intervenção sobre a hermenêutica do direito do trabalho. E cito: afirmo-vos vaidosamente que levo daqui a certeza de vos haver dito algumas coisas boas e algumas coisas novas. A vós cabe lamentar agora que as boas não sejam novas e as novas não sejam boas. Ainda assim, fico ao vosso dispor para prestar todos os esclarecimentos que queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção. Doutor Viriato, o ministro Russumano é tão festejado também entre nós que Sua Excelência acaba de ter o Fórum Trabalhista de Pelotas o seu nome, numa decisão muito feliz, me permitem, obviamente, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E Sua Excelência também nos abriga hoje aqui num auditório que leva o seu nome pela sua importância no direito do trabalho. Mas, veja, Vossa Excelência destacou, pelo menos me chamou a atenção, quando tratou do direito esportivo e arbitragem. Veja, desde 2011, os conflitos trabalhistas dos atletas profissionais poderiam ser resolvidos via arbitragem, já autorizados pela Lei 9.615, que leva o nome de Lei Pelé. E nós viemos a ter arbitragem efetivamente de forma legal só com a reforma de 2017, que acabou levando para a Lei Pelé um problema que ela não tinha até então. E começou a complicar. Então, vejam como é importante a gente essa troca de experiências. Mas eu estou autorizado a permitir ao doutor Platon, queridíssimo amigo, já vi que é amigo também dos nossos convidados, foi saudado de uma forma muito particular e muito carinhosa pelo doutor Viriato. Nós também gostamos dele, sabe, doutor Viriato? Nós também gostamos dele. Eu ainda gosto da família dele, né? Eu gosto do pai, da mãe, da irmã, todo mundo. Então, o doutor Platão vai nos brindar com um questionamento que eu já autorizo Vossa Excelência a usar o microfone para responder. Pois bem, boa noite a todas e a todos. É uma satisfação imensa poder participar como debatedor desse seminário internacional. Prometo não atrapalhar o coquetel. Estou vendo aqui com o relógio, nós estamos rigorosamente no horário, conseguimos recuperar o nosso tempo e encerrar na hora prevista. Eu quero cumprimentar o
já que me permite, ministro, amigo Guilherme Augusto Caputo Bastos, nosso corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Quero também parabenizar, agradecer o agora também amigo, né, doutor Viriato Reis. Tivemos a felicidade, né, de poder conviver, né, durante o dia de ontem com muita alegria. Quero saudar também os nossos palestrantes que se encontram aqui, a doutora Lori, doutor Juni, doutor Carlos Tozelli, a ministra Cátia, vejo aqui, e saudar todos os nossos colegas, magistradas e magistrados de todo o Brasil, que vieram para esse seminário internacional da ENAMAT, que é um grande coroamento, é um desfecho de uma pesquisa que começou há 3 anos, né, e agora é concretizada nesse livro, né, foi mencionado pelo ministro Aloysio aqui mais cedo, mas aqui estão impressos todos esses trabalhos. As senhoras e os senhores receberão hoje em formato digital essa pesquisa realizada pela ENAMAT ao longo desses 3 anos. E o doutor Viriato Reis é parte disso, porque não só colabora aqui trazendo seus conhecimentos nessa oportunidade, mas também participou do webinário que a ENAMAT realizou durante esse período, validando esse texto que agora é apresentado a toda a comunidade. Eu queria, então, doutor Viriato, parabenizar por essa exposição magnífica, que certamente não deixou dúvidas a respeito do funcionamento do sistema de justiça em Portugal, né, e nós temos semelhanças naturais pela nossa proximidade, aí, por essa relação materna, como disse o ministro Aloysio aqui mais cedo. Temos também diferenças naturais pelo tamanho, pela população dos países. Mas eu queria saber do senhor, doutor Viriato, rapidamente sobre 2 questões. Eu admiro bastante a legislação portuguesa, porque em Portugal, diferentemente do Brasil, né, aqui nós temos um documento só, a consolidação das leis do trabalho, que abarcam normas de direito material, de processual, normas de direito sindical, e Portugal tem um Código do Trabalho e um Código de Processo de Trabalho. E tem regulamentações muito interessantes. A ministra Morgana citou na abertura a questão do teletrabalho, e no Código do Trabalho português tem uma regulamentação sobre teletrabalho que eu acho muito interessante, que contempla questões, por exemplo, que nós não temos, como a privacidade, né, no caso do teletrabalhador, igualdade de direitos e deveres, a preocupação com a saúde física e mental dos trabalhadores, a participação coletiva nas questões relativas ao teletrabalho. E eu queria saber, né, de Vossa Excelência, primeiro, como é o cumprimento dessa legislação, né, na prática, se aqueles belos dispositivos previstos no Código do Trabalho português se são observados na prática do dia a dia da população portuguesa. E uma segunda questão que nos interessa também, porque estamos numa escola, né, da magistratura, eu queria saber um pouco sobre a formação do juiz em Portugal, né, porque aqui nós temos esse privilégio, digamos assim, de ter uma escola especializada para formar e capacitar os magistrados do trabalho, e pela própria organização da justiça portuguesa não há essa, né, embora haja aquela especialização que o senhor disse aqui, mas faz parte de todo um sistema judiciário muito maior. Então, essas 2 questões, rapidamente, para a gente não atrasar o coquetel, seria sobre esse cumprimento na prática do Código do Trabalho português, como ele é observado, e também um pouco sobre a formação inicial e continuada dos magistrados do trabalho em Portugal. Obrigado. Platão, muito obrigado pelas questões. Relativamente ao teletrabalho, o Código do Trabalho português, que está em vigor, existe desde 2003, depois foi objeto de uma alteração profunda em 2009, e o teletrabalho já aí estava previsto. Todavia, tinham uma expressão incipiente, enfim, praticamente inexistente, e, portanto, não era um problema, digamos assim. A pandemia veio, naturalmente, colocar o teletrabalho na ordem do dia,
e houve legislação especial, legislação produzida no período da pandemia, expressamente sobre a questão do teletrabalho. Mas era uma legislação sumária, muito reduzida, para responder só àquela fase específica e, portanto, que não resolvia muitas questões. E então o que foi feito foi um diploma, uma lei mais completa, muito mais trabalhada e estudada, que saiu já no final do ano passado e que entrou em vigor no princípio deste ano. Portanto, tem ainda um tempo de vigência relativamente recente, não é? Menos de meio ano. No entanto, como o Dr. Platão bem enfatizou, prevê várias coisas que são, de facto, muito importantes. Posso sintetizar aqui 3 ou 4 delas. Em primeiro lugar, o teletrabalho existe, só pode haver lugar a teletrabalho mediante acordo escrito entre empregador e trabalhador. Nesse acordo escrito devem ficar definidas várias coisas, uma das quais, que é muito importante, é o tempo de trabalho, a duração de trabalho, o horário de trabalho, e deve ficar definido também o local de trabalho. Isto tem a maior importância, desde logo, até para questões de prevenção de riscos profissionais e para a eventual questão de acidentes que possam ocorrer no local e no tempo de trabalho. O empregador, aquilo a que se tem por vezes designado como o direito à desconexão digital, na verdade, na lei portuguesa, e nesta lei especificamente, nem é tanto tratado como um direito à desconexão. Ou seja, não é do lado do trabalhador que se coloca a questão de poder desligar os equipamentos de conexão informática. É do lado do empregador que se coloca a obrigatoriedade de não contatar o trabalhador fora do seu período de trabalho. E, portanto, é mais uma imposição ao empregador, é mais uma obrigação do trabalhador do que propriamente um direito visto pelo lado do trabalhador. Há a obrigação de do empregador não contatar o trabalhador durante o período que não é período de trabalho. E, portanto, como digo, a legislação ainda é relativamente recente, ainda não tem, de facto, ainda não surgiram litígios no contexto do trabalho. Está até prevista, inclusivamente, que o próprio empregador possa fazer visitas ao local de trabalho, mediante comunicação prévia ao trabalhador, se for na sua residência, desde logo para que o empregador possa cumprir as suas obrigações em matéria de prevenção de riscos profissionais. Veja-se, por exemplo, o caso dos riscos ergonómicos, que têm a ver com as posturas, com os equipamentos informáticos, enfim, com esses aspectos todos. E está também prevista a possibilidade de a Autoridade para as Condições do Trabalho fiscalizar as condições de trabalho do trabalhador no seu domicílio, mediante também aviso prévio, informação prévia ao trabalhador e com a sua autorização. Um outro aspecto importante que a lei veio prever e que antes não previa é que deve ser o empregador a custear os equipamentos, portanto, ou a fornecer ou a custear os instrumentos de trabalho ao trabalhador, portanto, equipamento informático, em princípio, enfim, rede informática, routers, enfim, todos esses equipamentos, e depois custear a sua utilização, portanto, os seus custos normais de utilização, quer a nível da rede informática, quer a nível da rede elétrica. E está previsto até que o trabalhador possa apresentar ao empregador uma fatura comparativa do período de teletrabalho com a do período de um ano anterior, antes do teletrabalho, para se verificarem as diferenças. Enfim, isto vai ser um mecanismo relativamente complexo, estar a verificar caso a caso. O que as empresas estão a fazer, parece-me com muito bom senso, é fixar com os trabalhadores um determinado valor mensal de compensação por essas despesas, independentemente de estar a verificar se o valor é exatamente aquele, se é mais €1, se é menos €1, enfim, mais uns reais, menos uns reais. Portanto, fixar um valor mensal que seja consensualizado entre trabalhador e empregador e pagar esse complemento como um complemento para compensação das despesas. Portanto, tudo isso também está previsto. Relativamente à pergunta que me coloca do Platão da formação de magistrados, naturalmente que
Portugal não tem a dimensão do Brasil, nem em termos territoriais, nem em termos de população. E, portanto, Portugal não poderia ter, enfim, uma escola de formação especializada em matéria de direito do trabalho. Oxalá pudesse, mas não era viável, naturalmente, pela dimensão. E, portanto, há uma escola de formação apenas, é o Centro de Estudos Judiciários, funciona em Lisboa, onde eu já fui docente longos anos, na área do direito do trabalho, e depois, dentro da formação, e a formação é comum, ou pelo menos tem um tronco comum, para magistrados judiciais, juízes, e para magistrados do Ministério Público, procuradores, e há formações específicas e especializadas para cada uma das magistraturas dentro da escola de formação. E depois também há matérias e há, portanto, áreas, o que se designa lá áreas de jurisdição, havendo no essencial, hoje mais nucleares, são o direito penal, o direito civil, o direito da família e dos menores ou das crianças e o direito do trabalho. Portanto, o direito do trabalho acaba por ser uma área de especialização na formação de magistrados, não numa escola autónoma, mas na escola única de formação de magistrados em Portugal. Enfim, o ingresso passa por um processo concursal, com provas escritas e com provas orais, depois há a frequência durante alguns meses no Centro de Estudos Judiciários e depois os estágios em tribunais de competência especializada também, os tribunais de trabalho. Portanto, muito sumariamente é isto que vos poderia dizer sobre a formação de magistrados em Portugal. Este é o sonho, doutor Viriato. Nós temos os nossos juízes que possam ficar por conta dos centros judiciais. Aqui se passa num concurso e se é jogado aos leões imediatamente. Muito bem. Encerramos com grande mérito esta tarde de trabalhos com o tema Sistema de Soluções de Conflito, Solução de Conflitos Trabalhistas em Portugal, com o doutor Viriato, a quem agradeço e cumprimento pela beleza da apresentação. Agradeço ao doutor Platão também pela belíssima pergunta, questionamento, que ensejou uma resposta complexa. Eu iria anunciar o dia de amanhã, mas temos que o cerimonial fará muito melhor do que eu. Então, eu devolvo a palavra ao cerimonial. Neste momento, será feita a entrega do certificado ao conferencista. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Suas Excelências desta mesa. E, neste momento, concluímos as atividades deste primeiro dia, informando que iniciaremos amanhã, às 8h30, e será o nosso segundo e último dia de seminário com a participação da representante da República da África do Sul. Boa noite.